Fala pessoal, aqui é o Israel Luiz e a gente está começando mais um programa Brasil em Foco. Esse é o programa do ILAESE, que passa todas as segundas no nosso canal do YouTube, às 19 horas. Como sempre, a gente debate um tema de interesse da classe trabalhadora. E para fechar o mês de março, a gente vai trazer um tema relacionado à luta das mulheres trabalhadoras e também da classe trabalhadora como um todo, como vocês vão ver ao longo da exposição. Para falar da realidade da mulher trabalhadora no mercado de trabalho, a gente chamou a Érica Andreassi, que é pesquisadora do nosso instituto, atua na militância contra o machismo e no movimento de mulheres e também é da coordenação do ILAESE. Tudo bem, Érica? Oi, Israel, tudo bem? Estou feliz de estar aqui de novo, terminando esse mês de março aqui com um boletim contra a corrente específico sobre as mulheres, né? Acho que é um tema muito importante, embora, infelizmente, né, não necessariamente trazer esses dados aqui são animadores, mas é parte da luta, a gente precisa dar visibilidade ao tema, inclusive para alertar o conjunto da classe trabalhadora aí, né, as organizações, os movimentos, né, o movimento sindical principalmente, da necessidade de tomar esses aspectos aí como parte das bandeiras de luta da classe. Com certeza, Érica. E antes de passar a palavra para você, então, falar para nós do Boletim Contra a Corrente, eu queria pedir para você que está assistindo a nossa live, curtir nosso canal aí, apertar no sininho, dar uma curtida também nesse vídeo, porque nos ajuda a chegar mais longe com o material que a gente tem trazido todas as semanas aqui já desde o ano passado. Queria dizer também que o Brasil em Foco passou a ser gravado, então a gente não vai fazer programas ao vivo, mas a gente ainda quer saber o que você está achando e quer saber suas dúvidas. Por isso que nós vamos começar, a partir dessa semana, a colocar no nosso Instagram e no nosso Facebook, nos stories dessas nossas redes, colocar uma caixinha de perguntas para que você possa fazer questões, você possa já colocar seus pontos de vista, suas posições, para que a gente possa, ao longo da live, ir tratando delas também, certo? Então, não deixa de participar, não deixa de assistir o Brasil em Foco e ajuda a gente a levar mais longe esse programa que já tem sido assistido por muitos ativistas do movimento sindical e do movimento popular, beleza? Então, vamos começar o nosso programa de hoje ouvindo a Érica. Érica, então conta para nós, qual é a realidade da mulher no mercado de trabalho nesse momento? Então, Israel, então a gente elaborou esse contracorrente aí, né, no mês de março, como uma forma, né, de trazer à luz os dados sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, né, os desafios que estão colocados, né, os avanços que nós tivemos e os desafios que estão colocados aí, né. A gente, de maneira geral, aqui depois eu vou dar uma dissecada aqui nos dados, mas assim, o que a gente observa é que apesar de algumas conquistas formais, né, persiste uma enorme desigualdade de gênero e raça, né? A gente teve aquela lei da equiparação salarial que foi sancionada em 2023, mas que infelizmente não se traduziu em mudanças efetivas, né? Seja porque, inclusive, a própria lei tem dificuldade de ser colocada em prática, né? Porque as empresas não querem colocar os dados, né? Em relação às diferenças salariais, etc. Então, questionam, inclusive, legalmente na justiça, mas principalmente porque persiste ainda uma grande informalidade, uma precarização muito forte das relações de trabalho, né? E brechas nas novas formas de contratação que seguem limitando os próprios impactos da lei, né? Enquanto isso, a gente vê que o abismo salarial e a subrepresentação em cargos de liderança, elas seguem dando a tônica e agravadas quando nós analisamos o recorte racial, né? Ou seja, a questão das mulheres negras. E o pior, Israel, é que o cenário político, tampouco ele traz muito, digamos assim, muito alento para a gente, né? O governo Lula, apesar das promessas de campanha,
não revogou as reformas trabalhistas e previdenciária, né? Sequer a lei das terceirizações foi tocada, né? Pior, né? Manteve e aprofundou as políticas de austeridade, que a gente já vem falando muitas vezes sobre isso, né? Como o teto dos gastos revisado, que é o arcabouço fiscal, a reforma tributária, né? E elas significam um sacrifício de direitos em nome do equilíbrio fiscal, mas é um sacrifício de direitos da classe trabalhadora e das mulheres, né? E a reforma administrativa, que, apesar de ainda estar em discussão, ela ameaça aprofundar a precarização, atingindo em cheio as trabalhadoras que são majoritárias nos serviços públicos, né? Porque a gente, às vezes, tem uma noção de que o serviço público, ele é privilegiado, porque muitas vezes ganha um pouco melhor, só que a gente leva em consideração isso sempre nos entes federados ou no judiciário, mas a maior parte dos trabalhadores públicos está nos municípios, né, na esfera municipal, são trabalhadores, em geral, que ganham já muito pouco, né, e que a reforma administrativa são a maioria, porque é os que estão muito vinculados à saúde, à educação, à assistência social, que muitas vezes está na esfera do município, né, e que são majoritariamente femininos. Então, a gente sabe que essa reforma administrativa, ela também é uma ameaça aos direitos das mulheres, né? E o que é pior disso é que tudo isso vai se combinando com um cenário de inflação dos preços dos alimentos. Quem aqui vai no mercado sabe bem o que significa, né? Assim, subiu demais o preço, a gente vai no mercado e é o preço do café, é o preço do leite, é o preço dos ovos, é o preço do pão, né? Que é coisa básica, é o preço do arroz, é o preço do feijão, gerado inclusive com outras coisas, e a gente sabe que o preço dos alimentos é o que influencia demais no orçamento das famílias, né? E castiga principalmente as famílias mais pobres, que, por sua vez, são aquelas que são chefiadas por mulheres, muitas vezes, inclusive, mulheres negras, né? Então, por que eu estou dizendo isso antes de apresentar os dados? Porque essa situação, ela, infelizmente, ela abre espaço para o avanço da extrema-direita, desses setores de extrema-direita, que buscam capitalizar em cima do desgaste do governo, que é um fato, né? O governo Lula está bastante desgastado nos setores mais empobrecidos, inclusive entre as mulheres, né? E a ultradireita, a extrema-direita, busca capitalizar esses setores, trazer para si, apesar de que a gente sabe muito bem que quando teve no governo, né? E mesmo hoje, quando estão nos governos estaduais e municipais, segue aplicando o mesmo receituário neoliberal e atacando as mulheres e a classe trabalhadora de conjunto, né? Então, isso coloca um desafio bastante grande para a gente, né? Que é de reafirmar a pauta das mulheres, não como um tema secundário, mas um tema prioritário, né? Como parte central da luta contra a exploração capitalista, né? Inclusive porque a gente tem que considerar que a força feminina, a força de trabalho feminina, representa a maioria, né, a força feminina representa a maioria da população, inclusive da força de trabalho, né? Então, esse debate, ele segue urgente aí nos sindicatos, nos movimentos sociais e para o conjunto da classe trabalhadora, né? Então, o intuito da gente de trazer esses dados é nessa perspectiva aí de apontar de trazer subsídio para os movimentos, né, para que a gente possa ir com mais força para essas lutas aí, né. Então, já entrando de verdade, já entrando realmente no conteúdo do Boletim Contra a Corrente, né, que já está disponível, né, a gente vê o seguinte, que se quando as mulheres elas adentraram massivamente no mercado de trabalho brasileiro, lá na década de 70, 80, com mais força, né? Porque as mulheres sempre estiveram no mercado de trabalho, mas a gente teve aí, né, lá na década de 70, 80, um fortalecimento disso, né? Então, as mulheres saíram, digamos assim, massivamente, né? E elas saíram justamente para completar a renda das suas famílias, né? Naquele momento que vivia uma economia bastante precária também, inflação muito alta, né? Planos econômicos que desgastavam o poder de compra das famílias, né?
Então, essa mão de obra, ela entrou por conta disso, mas a gente viu que veio para ficar, se estabeleceu de vez no mercado de trabalho, e hoje a renda das mulheres, ela não é mais complementar, né? Assim, se em algum momento ela foi considerada complementar, hoje a gente pode assegurar com toda certeza que a renda das mulheres da classe trabalhadora é a garantia de sustento de uma boa parte, né, das famílias brasileiras, né? Então, só que quando a gente analisa o nível de ocupação no mercado de trabalho, né, que é aquele percentual de pessoas empregadas em relação ao conjunto de pessoas em idade para trabalhar, né, que o IBGE considera a partir dos 14 anos até, né, os 60 anos, né, daquela idade que é considerada a idade ativa, né, a gente percebe que mais da metade das mulheres, 51,2%, das mulheres em idade ativa está fora do mercado de trabalho, né? Então, no terceiro trimestre do ano passado, elas representavam 51,2% fora, né? Então, fora. Então, mais da metade das mulheres em idade ativa estão fora do mercado de trabalho, não estão empregadas. Estão se virando, algumas delas estão aí vivendo de bico, etc., outro de benefícios assistenciais e tal, mas é naquela condição muito precária, né? Só que quando a gente sabe que o mercado de trabalho brasileiro ele é muito vulnerável. Só que quando a gente compara com os homens, que também é alto, não é que os trabalhadores brasileiros também estão numa situação tranquila, não. A gente vê que 31,3% dos homens em idade ativa, no terceiro trimestre do ano passado, eles não estavam empregados, né? Mas se a gente compara 31% com 51%, nós vamos ver aí que é uma diferença de 20 pontos percentuais. Então, 2 em cada 3 pessoas fora da força de trabalho são mulheres, né? E a gente precisa ressaltar que essa configuração, ela não se altera significativamente ao longo da série histórica, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, dados de 10, 15, 20 anos atrás, ela sempre se mantém, né? Então, ela sempre se mantém, né? As mulheres com um percentual muito maior fora da força de trabalho do que os homens, né? Quando a gente pega o recorte das mulheres adultas, né, de 25 a 54 anos, a gente vai ver que ela é fortemente influenciada pela presença de crianças pequenas no domicílio. Então, por exemplo, em 2022, a taxa de ocupação das mulheres que viviam em lares com crianças de até 6 anos era 9,6 pontos percentuais menor do que daquelas sem criança no domicílio. Mesmo comparado com mulheres mesmo, a gente vê que as mulheres com filhos pequenos, né, ela retira a mulher do mercado de trabalho, né, a ponto de chegar a quase 10 pontos percentuais de diferença entre as mulheres ocupadas, né, nessa faixa etária com crianças sem crianças no domicílio e com crianças no domicílio. E essa diferença, ela se mostra ainda mais acentuada quando se considera a questão racial, né? Que aí, então, é brutal a diferença, né, entre mulheres com filhos pequenos em casa e mulheres sem filhos pequenos em casa nessa faixa etária. Já a comparação com os homens no mesmo cenário, ele vai revelar uma desigualdade, assim, flagrante, né? A diferença no nível de ocupação entre mulheres e homens em domicílios com crianças pequenas, né, ou seja, considerando os domicílios com crianças pequenas, quando a gente pega o recorte dos homens e das mulheres em idade ativa, dessa idade aí, dessa faixa etária, a gente vai ver que a diferença entre quem está ocupado e desocupado chega a 32 pontos percentuais, ou seja, diante de famílias com crianças pequenas, são as mulheres que acabam abandonando os empregos, né? Então, isso é muito importante. E por que isso acontece? Isso acontece porque falta, né, uma estrutura adequada que permita às mulheres
trabalhar e deixar os seus filhos em condições seguras, né? Muitas vezes a gente sabe que muitas mulheres, né, o salário médio do Brasil já é pequeno, já é baixo, né? As mulheres ainda têm um percentual de salário menor do que os homens, então a gente sabe que faltam creche, por exemplo, no Brasil, em 2023, pouco mais de 1/3 das crianças brasileiras de 0 a 3 anos frequentava creche, né? Isso considerando todas as formas de creche, seja as públicas, mas também as privadas, né? Hoje, para você pagar uma creche privada, pelo menos aqui em São Paulo, gente, é quase um salário mínimo para você manter uma... Quer dizer, a mãe não tem porquê, não é que não tem porquê, mas não tem como ela sair de casa para trabalhar e botar a criança na creche e... o que ela recebe de salário acaba indo direto para pagar a creche privada. E como não tem creche pública para todas elas, né? Então acaba retirando as mulheres do mercado de trabalho. Agora, isso é muito importante, porque isso rebaixa as condições das famílias inteiras, né? Porque, veja, se antes o salário poderia ser, né, de homens e mulheres, né, compartilhando ali para compor a média salarial da família, né, a cesta básica da família, agora nós temos uma parcela que está fora. E isso nós estamos falando aqui de famílias que são, né, de homens e mulheres, porque se a gente considerar as famílias monoparentais, ou seja, aquelas famílias que são chefiadas só por mulheres ou só por homens, a maioria é só por mulheres, tá, gente? Com um filho pequeno, a gente vê que a situação é dramática, né? Com relação ao trabalho doméstico não remunerado, né, aquelas tarefas domésticas que a gente costuma fazer em casa, que ninguém paga por isso, a gente vê que também há uma desigualdade muito forte, né? As mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens, em média, para as tarefas domésticas e de cuidados, né? Então, lavar, passar, cozinhar, dar banho nos filhos, né? Ajudar a fazer tarefa, fazer compra, essas coisas todas, né? Então, em 2022, foram 21 horas por semana que as mulheres cumpriram em tarefas domésticas, né, contra 11 horas dos homens, então você vê que é mesmo o dobro, né? Isso para as mulheres que fazem escala 6x1, por exemplo, significa, gente, que a gente, além de trabalhar às 6 horas, os 6 dias da semana da escala 6x1, você usa o seu dia livre para fazer o que sobrou da semana das tarefas em casa, né? E ainda muitas vezes você tem que estender a jornada da semana, né? Trabalhar 8 horas e chegar em casa e ainda estender um pouquinho daquela jornada, porque senão você não garante deixar tudo no jeito para poder voltar, né, para o trabalho no outro dia. Então, a gente vê que isso por isso que quando a gente fala da escala 6x1, da redução da escala 6x1, ela tem um recorte de gênero muito forte, porque são, de fato, as mulheres que seriam mais, digamos assim, que sentiriam mais a necessidade, sentem mais a necessidade, que seriam mais beneficiados pela redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. E quando a gente fala das mulheres pretas ou pardas, a gente vê que, então, é mais escancarado ainda, porque as mulheres pretas ou pardas ainda dedicam 1,6, quase 2 horas a mais, né, das atividades domésticas do que as brancas, né? Então, agora, é interessante a gente ver que esse recorte de raça, ele só vale para as mulheres, porque quando a gente pega o recorte racial para as tarefas domésticas, você vê como que é muito associado às mulheres, né? Entre homens, não existe diferenciação, por exemplo, entre homens brancos e homens negros em relação ao tempo dedicado para as tarefas domésticas, mas para as mulheres, mulheres sim. Então, você vê como que a gente fala, quando a gente fala que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, isso é muito concreto, é muito palpável, não é uma abstração da cabeça da gente, é porque os números, eles indicam isso de forma muito contundente, né? E aí, quando a gente pega, assim, ambas as jornadas, né, tanto a ocupação no mercado de trabalho, quanto as tarefas não remuneradas, a gente acaba vendo que a carga horária total semanal das mulheres é maior do que os homens, né? Então, as mulheres trabalham, em média, 54,4 horas,
combinando as duas jornadas, e os homens trabalham em média 52,1 horas, né? Então, as mulheres trabalham mais. Só que o fato de que isso significa, gente, só para ter uma ideia, o equivalente a 13 dias a mais de trabalho ao ano, considerando uma jornada de 8 horas, tá? Então, isso Só que a gente vê o seguinte, que o fato de que as mulheres estão gastando muito tempo na jornada de trabalho em casa, não remunerada, faz com que impacta também na própria qualidade da inserção ocupacional das mulheres, ou seja, como elas adentram no mercado de trabalho, né, no emprego. Então, veja, em 2022, desculpa, 28% das mulheres, né, ou seja, mais que um quarto das mulheres, quase um terço das mulheres, estavam ocupadas em tempo parcial, né? O que é o tempo parcial? É empregos de até 30 horas semanais, né? Quase o dobro do verificado para os homens, que tem um percentual aí de 14,4%. Né? Quando a gente pega mais uma vez o recorte racial, na análise por cor ou raça, as mulheres pretas ou pardas exercem mais ainda o trabalho parcial, né? Se a gente considera o conjunto das mulheres, é 28%. As mulheres pretas são 30%, né? E as mulheres brancas, 25%. Então, você vê assim, 31%, na verdade, as mulheres negras. Então, você vê assim, agora, por que isso é importante? Porque trabalho parcial significa também um trabalho com menor remuneração, né? Porque se você trabalha, obviamente, né? Se a contagem do salário é feito ali, por exemplo, por hora, que tem muitos empregos, né? Que remuneram por hora, e acaba sendo um emprego de menor qualidade, né? Sem falar que uma boa parte desses empregos parciais aí também são empregos precários, sem direitos, né? Além do salário ser mais reduzido, eles também são precarizados por falta de outros direitos, né? A própria carteira de trabalho, que não é assinada, né? Por exemplo, tem muita gente que trabalha hoje no comércio que é pago por hora, então ela é contratada lá, por exemplo, principalmente em bares e restaurantes, a pessoa trabalha, até ao contrário, né, não é a escala que a gente defende, que é a 4x3, né, é o contrário, é a 3x4, então a pessoa trabalha 3 dias na semana, 3 noites na semana, e fica os outros 4 sem emprego, né, mas ela trabalha ali e ganha por hora, então isso significa uma renda menor, né. Com relação à informalidade, a gente sabe que o mercado de trabalho brasileiro, ele tem uma alta taxa de informalidade, né? E isso, inclusive, representa uma das principais fontes de desigualdade social no Brasil, né? Essa realidade, ela exclui grande parte dos trabalhadores do sistema de proteção social básico, né? Como eu estava falando, trabalhadores em empregos precários muitas vezes não tem carteira de trabalho assinada e não tem o quê? Não tem previdência, né? Então, significa não ter direito à aposentadoria, não tem direito à licença maternidade remunerada, né? Se eventualmente adoece, não tem o afastamento por doença com remuneração garantida, né? Então, a informalidade, ela é muito nefasta nesse sentido, além de colocar em risco o próprio financiamento da Previdência, né? Porque muitos trabalhadores, né, trabalhando na informalidade, significa que digamos assim, a Previdência, a forma como aquele caráter solidário da Previdência, né, de que as pessoas que estão trabalhando e financiam a Previdência acabam financiando, né, a remuneração dos que já estão aposentados ou que não têm condições de trabalhar, né, como um direito social, ela fica comprometida, porque você tem pouca gente contribuindo também, né, por isso que a gente fala que o problema do déficit da Previdência, embora os argumentos que são usados por aí para dizer que tem déficit, eles são mentirosos, mas uma coisa é certa, existe um risco mesmo de déficit da Previdência na medida em que muita gente está precarizada, né? Agora, eu estou dizendo isso, né, da informalidade no geral, agora, embora a informalidade ela atinja diversos segmentos da população trabalhadora, o seu impacto ele é
particularmente severo sobre trabalhadores negros, né, em comparação com não negros, e mulheres negras, né, que apresentam os índices mais elevados de informalidade, né? E essa dupla discriminação por gênero e raça coloca as mulheres negras na posição mais vulnerável do mercado de trabalho brasileiro, né? Privando essas mulheres de direitos trabalhistas fundamentais, né? Então, a gente vê que se hoje um pouco mais, né, em torno de um pouco menos da metade da classe trabalhadora está informal, né, ou seja, um pouco mais da metade está na formalidade, o resto já está precarizada. A gente vai ver que esses índices aí, 2 em cada 3 empregos de mulheres negras são precarizados, ou seja, estão na informalidade, né? E a gente vê também que as mulheres, elas ocupadas, elas se concentram principalmente em algumas atividades que vai demonstrando também o que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? Que são empregos que muitas vezes são associados, digamos, à questão de gênero, né? Então, veja, as mulheres elas estão principalmente na administração pública, né? Então, como eu falei ali, né? Então, 26%, né? Um pouco mais do que um quarto das mulheres empregadas com vínculo formal hoje estão no serviço público, né? No comércio, né? Comércio, reparação de veículos automotores, etc., né? Então, é basicamente comércio, onde 19% dos empregos formais 18% das mulheres empregadas formalmente estão nesse segmento, né? Serviço doméstico, que emprega formalmente 12,7% das mulheres, né? E aqui nós estamos considerando só as formais, né? Quando a gente pega a informalidade, aí aumenta, né? Porque aí pode chegar até 18%. A maior parte, inclusive, dos serviços domésticos não está formalizado, né? Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais administrativos, etc., né, 11%, e a indústria, onde as mulheres representam aí, onde 10% das mulheres empregadas estão na indústria, né? Então, a gente vê que, embora não seja o setor que mais absorve mão de obra feminina, o trabalho doméstico, ele se destaca pela sua composição predominantemente feminina, porque quando a gente pega esses outros segmentos, nós vamos ver que, embora muitas vezes as mulheres sejam maioria, mas em alguns, inclusive, não são, como na indústria. As mulheres representam em torno de 1/4, por exemplo, né? No comércio já é um pouco mais, 2/3 e tal. Agora, no trabalho doméstico, a gente vê que é maioria esmagadora, né? Então, das 5,7 milhões de pessoas ocupadas no trabalho doméstico, no emprego doméstico, nos serviços domésticos, a gente vê que 5,3 milhões são mulheres, né? Dá em torno aí de 90% dos trabalhadores em serviços domésticos, e isso aqui considerando até mesmo tudo, né, considerando não só a empregada doméstica, mas assim, faxineira, né, que trabalha em comércio, ou mesmo jardineiro, etc. A gente vai ver que o número e o percentual de mulheres empregadas no trabalho doméstico é muito forte, né? E por que isso é importante? Porque quando a gente vai ver, né, que em 2013 foi promulgada aquela PEC das domésticas, né, então já tem mais de 10 anos aí da PEC das domésticas, que estendeu os direitos trabalhistas às domésticas mensalistas, não as diaristas, tá, gente, mas as mensalistas, a gente vê que a informalidade, ela prevalece ainda nesse setor. Menos de 1/4 das trabalhadoras domésticas, né, mesmo as mensalistas, estão formalizadas, né? O setor, ele apresenta uma forte caracterização racial também, né, com 3 em cada 4 trabalhadoras domésticas se declarando pretas ou pardas, né? Isso é, inclusive, associado ao que? Ao nosso passado escravagista, né, onde as mulheres negras escravizadas, né, cumpriam essa tarefa né, de atender as senhoras e os senhores, né, das fazendas, cuidando das tarefas da casa.
E aí a gente entra também, Israel, na questão do empreendedorismo feminino, né? Por quê? Porque está muito em voga aí, né, pelos governos, pelos setores aí, inclusive setores aí que a gente chama aí da esquerda reformista, né? Setores aí que se dizem de esquerda, se dizem, né, progressistas, etc., mas que a gente vê que andam propagandeando muito a questão do empreendedorismo como saída, principalmente para as mulheres, né? O pessoal deve ter visto aí muito, por exemplo, na campanha eleitoral aqui do município de São Paulo, aqui o ano passado, assim, praticamente todos os candidatos aí viáveis, né, daqueles que estavam competindo, digamos assim, né, que tinham condições de se eleger aí, no final eleger mas aqueles candidatos, digamos, viáveis aí, tinham como a panaceia para o problema do desemprego feminino a questão do empreendedorismo, né? Empreendedorismo jovem e feminino, né? Vamos dizer assim, porque entre a juventude também está muito forte isso. Só que a gente vai ver que, quando a gente vai ver, na verdade, no âmbito do empreendedorismo, os dados do IBGE, eles mostram que houve, de fato, um crescimento significativo dos microempreendedores individuais, né, os MEI, né, com as mulheres representando aí 46,7% do setor, ou seja, ainda não é a maioria, mas é praticamente ali igual aos homens, né? Só que quando a gente vai pegar mulheres com ensino superior, MEI com ensino superior, nós vamos ver que essa proporção ela aumenta para 59,2%, ou seja, né? Então, as mulheres, elas estão estudando mais, mas elas não estão tendo oportunidade no mercado de trabalho. E aí elas estão recorrendo à MEI, né? A ser microempreendedoras, né? Só que elas vão se concentrar principalmente em que áreas, né? E principalmente em beleza, vestuário e alimentação. Enquanto que os homens, eles predominam principalmente em serviços de transporte, construção e estabelecimentos de alimentação e bebidas, né? Então, você vê assim que tem uma segmentação muito forte. Essa segmentação, ela reflete as persistentes desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro, né? E se expressa também na renda, como a gente vai ver a seguir, né? Quando a gente analisa, por exemplo, a renda das mulheres empreendedoras, né? A gente vê que, segundo dados, inclusive oficiais aí do Banco Central, tá, gente? A receita das mulheres empreendedoras é cerca de 1/4 menor do que a dos homens, né? Quando a gente pega a mediana, que a gente tira lá os extremos, né? Tanto o extremo para cima quanto o extremo para baixo, né? O máximo e o mínimo ali, a gente pega a mediana, assim, né? A renda mediana, né? Do que as pessoas que elas recebem, a gente vai ver que, em média, né, considerando a renda anual do MEI masculino, é de 77,3 mil reais, né, ao ano, e do feminino é 58,5 mil ao ano. Então, essa diferença dá em torno de 32%. Então, os homens empreendedores têm uma renda na mediana ali de 32%, a renda anual, em relação às mulheres empreendedoras. Isso significa o quê? Que a cada R$4 arrecadado pelos homens, as mulheres arrecadam somente 3, né? Então, assim, você vê que isso não é para nada, né? Assim, a panaceia, inclusive, para acabar com desigualdade, nem para resolver o problema do desemprego, nem nada, mas principalmente em termos de desigualdade, persiste a mesma coisa, né? Agora, quando a gente analisa o rendimento domiciliar das famílias chefiadas por mulheres, independente do qual, né, da sua área de ocupação, de ser empreendedor ou não, né? Nós vemos que 7 em cada 10 sobrevive com até 2 salários mínimos, né? Então, 7 em cada 10. Sendo que no recorte salarial nós percebemos que
75% das famílias monoparentais chefiadas por mulheres negras. O que é família monoparental? É aquela família que tem filhos, né, pequenos, mas que só ou é a mãe com os filhos, ou o pai com os filhos. Normalmente, essas famílias, a gente sabe, né, que no Brasil, e em geral, né, as famílias monoparentais são mães com filhos, né, e quando a gente pega aí as famílias monoparentais chefiadas por mulheres, então, mães negras com filhos pequenos, a gente vê que 75,7% sobrevive com até 2 salários mínimos, né? Quando a gente pega o recorte de não negras, é 61%, né? Então, você vê que como tem um abismo aí também na questão racial. E as desigualdades na distribuição de renda, elas se aprofundam também quando são analisados gênero e raça conjuntamente, né? Então, em 2023, 39,9%, quase 40% das mulheres trabalhadoras, né, recebiam até um salário mínimo, porque, como eu disse aqui em cima, né, se a gente pega aqui 70% vive com até 2, mas, na verdade, a gente vê que 30% recebe, 40% das mulheres trabalhadoras recebem até um salário mínimo, né? Só que contra 29,8% dos homens nessa mesma faixa etária, né? Então, tipo assim, 39,9% das mulheres recebem até um salário mínimo contra 29,8% dos homens. Agora, quando a gente pega as mulheres negras, quase metade delas, 49,9%, praticamente metade, tá, gente? Porque 49,9% é 50% aí, né? Elas estão nessa condição. Elas sobrevivem com até um salário mínimo, né? Enquanto para os homens negros o percentual é de 37%, ou seja, é maior do que a das mulheres, é maior do que os homens brancos, é maior do que a das mulheres brancas, mas as mulheres negras, ela é maior do que o dos homens brancos, das mulheres brancas e dos homens negros, né? Então, ela está, de fato, na base, né? Esses números, eles evidenciam como as desvantagens, elas se acumulam, né, para as mulheres negras, que enfrentam simultaneamente aí as barreiras de gênero e raça no mercado de trabalho, resultando em menores remunerações, né, quando comparados tanto a homens negros quanto a mulheres e homens brancos, né. E é importante a gente dizer também que a escolaridade, ela não garante necessariamente melhores remunerações, né? Tem um relatório aí da OCDE, né, de 2019, que eles fazem, né, produzem de tempos em tempos, que mostram que as mulheres brasileiras têm até 34% mais chance de concluir o ensino superior do que os homens, né? Mas, mesmo assim, elas têm maiores barreiras para se empregar. Então, esse relatório, ele aponta o seguinte, que a taxa de emprego de mulheres entre 25 a 34 anos com diploma universitário, ele foi de 82%. Significa o quê, né? Que as mulheres nessa faixa etária com diploma de ensino universitário, 82% delas estavam no mercado de trabalho, tá? Enquanto que os homens, esse nível de formação, ele alcançou 89%. Então, você vê que, mesmo com o ensino superior, quase 20% das mulheres não acessam o mercado de trabalho. Para os homens, é em torno de 10%, tá? Já entre aqueles com ensino técnico, né? Então, ensino médio e técnico, a empregabilidade das mulheres, ela cai para 63%, né? Então, significa que, mesmo com o ensino técnico, um pouco menos aí, de 4 em cada 10 mulheres não conseguem adentrar o mercado de trabalho. Para os homens, esse percentual é de 76%, né? Então, você vê que, ao ter um ensino técnico, dá mais possibilidade para os homens adentrarem no mercado de trabalho do que a mulher, né? Apesar dela estudar tanto quanto, né? Então, agora, se a maior escolaridade feminina não
garante equiparação com os homens no mercado de trabalho, ela ainda é um fator determinante para a inserção profissional, né, das mulheres entre mulheres, né? Então, o nível de ocupação das mulheres com ensino superior completo é 3 vezes maior do que aquelas sem instrução ou com ensino fundamental completo. Já entre os homens, essa diferença ela é bem menor, tá? Ela é 1,7 vezes. Então, você vê que é quase o dobro, né? A diferença entre mulheres com ensino superior no mercado de trabalho em relação àquelas que não têm, né? Ou não tem instrução, ou tem só o ensino fundamental, mas incompleto. Entre os homens, essa diferença é menor, né? Então, esses dados, eles evidenciam que, apesar da maior escolarização e participação feminina no mercado de trabalho, as desigualdades de gênero e raça, elas persistem, né, de forma estrutural. As mulheres enfrentam dupla jornada, informalidade, segregação ocupacional e salários menores, né, sendo que as mulheres negras são as que estão na situação mais vulnerável, né? Então, isso nos remete, né, a uma conclusão que é a seguinte, que a luta por igualdade no mundo do trabalho, ela exige enfrentar não só a exploração capitalista, mas também o machismo e o racismo que são instrumentalizados, né, pelo capital para poder superexplorar as mulheres e os negros, e as mulheres negras, por óbvio, ainda mais, né? A falta de políticas públicas efetivas, né, como, por exemplo, a ampliação de creches, né, lavanderias públicas, esse tipo de coisa que façam com que as mulheres, né, elas se libertem da dupla jornada de trabalho, também possam acessar o mercado de trabalho em melhores condições, como a garantia de direitos, né, elas são fundamentais para a gente reverter essa disparidade. Na verdade, a falta dessas políticas, ela aprofunda essas disparidades, né. Então, por isso que é urgente a gente unificar as pautas, né, de mulheres, as pautas que a gente chama de pautas feministas, aí, com as pautas classistas, né, pressionando por mudanças concretas que garantam direitos iguais e uma vida digna para as mulheres trabalhadoras, que somos nós, né? Somos nós que demandamos isso, né? Então, é isso que está colocado aqui, né? A necessidade do movimento sindical se somar tomar essa luta para si também. E eu concluo por aqui. Perfeito, Érica. Érica, tem 2 perguntas que foram feitas já pela caixinha que a Ana Luísa deixou no nosso Instagram, né? E que, repito, para quem não ouviu no início, a gente vai começar a deixar a caixinha no nosso Instagram para que você possa perguntar nos stories, fazer perguntas a partir dos temas que vão ser feitos na live, já que a gente passa a fazê-la gravada, né? A partir desse momento. Então, chegaram 2 já, que é o seguinte, o Fábio pergunta, e você já falou várias vezes, você falou um pouco disso, mas talvez dá 1 ou 2 exemplos, somente para reforçar, em qual segmento econômico fica nítida a diferença salarial entre homens e mulheres? Talvez dê 1 ou 2 exemplos, né? E primeiro essa, e depois eu faço a outra, porque já é outro assunto. Então, em todos os segmentos existe uma diferenciação salarial, mas nos segmentos, quanto maior a escolaridade, maior é a diferenciação salarial entre homens e mulheres, né? Então, segmentos que exigem um nível de escolaridade mais alto, ele, em geral, tem uma maior disparidade, né? Inclusive, assim, no setor, por exemplo, nos serviços administrativos, né, empresas, etc., na parte administrativa, né, cargos de gerência, etc., a gente vai ter disparidade salarial mais alto. Assim, é difícil pegar um segmento econômico só, porque varia muito, né? Porque, veja, tem segmento, por exemplo, na agricultura, na agropecuária, a segmentação salarial, ela não, embora os salários são muito baixos, muito baixos, tem segregação salarial, mas como é muito baixo o salário, esse não se percebe tanto
a segregação salarial entre homens e mulheres, né? Então, agora, quando você pega, por exemplo, mesmo empregos, né, mesmo segmentos, como segmento de serviços, né, saúde, educação, etc., a gente vai ver que exigem aí, inclusive, uma formação, né, formação técnica ou de ensino superior, mas principalmente quando exige ensino superior, a gente vai ver que, e mesmo que predomina o salário, predomina a mão de obra feminina, a gente vai ver que quando a gente compara a média salarial, os homens têm uma média salarial maior. Por quê? Porque, por exemplo, no segmento de saúde, é muito comum, por exemplo, na enfermagem, eu digo porque eu sou enfermeira, né? A gente tem uma mão de obra majoritariamente feminina, mas quando você tem uma chefia, né, os poucos homens enfermeiros que tem na profissão, embora hoje já mudou bastante, já temos mais colegas homens e tal na profissão e tal, mas a gente vê que assumem mais cargos de chefia, de gerência, ou estão mais em áreas como pesquisa, né, que remuneram um pouco melhor, né? Então, sendo assim, é difícil você dizer assim, qual segmento, né? Mas todos eles têm, mas quando tem nível superior envolvido, ou quando tem nível de gerência, chefia, etc., aí a segmentação é maior. Perfeito, Érica. E a segunda questão, de um perfil identificado como Lídia Enices, tá? Na verdade, ela já coloca um pressuposto, e eu acho que é um tema interessante para você falar, na verdade, porque coloca um pressuposto que certamente nós aqui não concordamos. Diz o seguinte: falem dos prejuízos que o transativismo está causando nos direitos das mulheres e crianças. Eu acho que fale dos prejuízos que o transativismo, o ativismo trans, imagino que é isso, certamente é isso, está causando nos direitos de mulheres e crianças. Ou seja, pressupõe que o ativismo trans está causando prejuízos aos direitos das mulheres e também das crianças, como diz aqui, e pede para você comentar sobre isso aqui, né? Então, por favor. Nenhum, não está causando nenhum prejuízo para os direitos das mulheres e das crianças, muito pelo contrário, né? O ativismo trans dá visibilidade para as mulheres trans que hoje estão numa condição de extrema vulnerabilidade, né? Hoje nós temos uma situação em que 9 em cada 10 mulheres trans vivem na prostituição, né? Então, não tem sequer a oportunidade de trabalho, né? A gente tem um dado que é daqui do município de São Paulo, eu não me lembro aqui exatamente o dado certo, mas é tipo assim, 90%, 80%, 90% das pessoas trans abandonam a escola antes de completar os 15 anos, né? Antes de completar os 15 anos, gente, é isso, abandona sem concluir o ensino médio, né? Isso é muito importante, porque eu acabei de falar aqui que, inclusive, a possibilidade de que uma pessoa conseguir um emprego, ela é maior se você tem, quanto maior é a sua escolaridade, para as mulheres principalmente. Então, o ativismo trans, ele não traz nenhum tipo de prejuízo e muito menos retira direito de mulheres. Pelo contrário, na verdade, fortalece a luta das mulheres, que são mulheres também que está colocando na berlinda que existe uma desigualdade muito forte. A gente não pode achar que empregar mulheres, que o emprego feminino compete com o emprego masculino, né? Não compete, porque, e assim como o emprego de pessoas LGBT não compete com o emprego feminino, e inclusive de mulheres trans não compete com o feminino, muito pelo contrário, o que nós defendemos é que todas as pessoas que tenham direito, no capitalismo, que todas as pessoas tenham direito a ter uma fonte de sobrevivência, porque pior do que ser explorado no capitalismo é você nem ser, né? Ou seja, você nem, porque infelizmente a exploração é né, a base desse sistema. Então a gente luta até por transformar esse sistema por isso. Mas assim, a gente não pode cair nessa lógica de que porque as mulheres, essa é a lógica inclusive da extrema direita, né? A lógica que
responsabiliza, né, os setores oprimidos da classe, né, então mulheres, negros, LGBTs, imigrantes, né, a culpa do problema é esse aí, porque agora está todo mundo, então é a diversidade, né, então a diversidade virou a culpa de todas as mazelas do capitalismo, que o problema do capitalismo é que, para que uns possam deter a riqueza que é produzida, o conjunto da riqueza que é produzida, né, 1% possa ser rico e milionário, o resto todo tem que estar numa situação de quase miserabilidade, né, então de quase miserabilidade. E uma parcela estar, inclusive, em condição de miserabilidade para poder pressionar os salários para baixo, né, ou seja, para servir de concorrência para aqueles que estão empregados. Essa é a lógica do sistema capitalista. Então, a gente não pode achar que as pautas, né, das mulheres, elas vão acabar prejudicando os homens, as pautas dos negros vai prejudicar os trabalhadores brancos, e muito menos achar que o ativismo LGBT, o transfeminismo, né, ou seja lá o que for, desse ativismo LGBT, ele vai, de alguma forma, retirar direitos das mulheres trabalhadoras ou pressionar, muito pelo contrário, essa luta ela precisa ser unificada, né, e dar mais visibilidade, nós precisamos assumir a luta das mulheres trans por emprego, por vida digna, né, por condições de existência, né, então, eu penso isso. Perfeito, Érica, muito bom. Uma pergunta equivocada deu pelo menos a chance de uma resposta que coloca a realidade em pratos limpos, né? Ótimo, excelente. Érica, essas foram as perguntas que chegaram até nós antes da live. Queria te agradecer pela exposição e queria agradecer a Ana Luísa também, aqui que dá sempre o nosso suporte técnico, que permite que a live aconteça do melhor jeito possível. E a você que está assistindo aí, seja hoje na segunda, seja em outro dia. Não esquece de compartilhar nossa live no grupo do seu movimento, do seu sindicato, com os amigos, com a família. Esse tema interessa a muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras e certamente vai ajudar nas discussões aí na sua entidade e no seu movimento. Então, Érica, novamente te agradeço a presença, você está sempre convidada, aliás, todo mês você está aqui exatamente para falar do Boletim Contra a Corrente, né? Então é isso. E não esqueçam de ler o Boletim Contra a Corrente, divulgar também, embora o mês de março está terminando hoje aqui, a nossa luta ela não vai terminar porque o mês acabou, né? Pelo contrário, a gente segue firme e forte aí. E aí a gente se vê no mês que vem. Perfeito. É isso aí, gente. O boletim que a Érica preparou vai estar amanhã no site do ILAESE, tá? ilaese.org.br. Pode acessar e baixar gratuitamente. E aí você pode discutir na sua entidade, discutir no seu sindicato, pode inclusive entrar em contato conosco, que a gente vai até vocês também para apresentar o boletim e conversar sobre esses temas. É isso, muito obrigado e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.